Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 2 de março. O plenário do Supremo Tribunal Federal começa a julgar validade de prova obtida em busca pessoal baseada na cor da pele. Os ministros analisam habeas corpus apresentado em favor de um homem negro condenado por tráfico. Esse é um dos destaques de hoje e você também acompanha nesta edição. STF concede liberdade provisória a mais 52 denunciados por atos terroristas de 8 de janeiro. Presidentes do Supremo e do TST participam de seminário que discute experiências internacionais sobre o sistema judicial trabalhista. E ainda, Tribunal de Justiça de Minas Gerais inaugura espaço cultural com exposição de Yara Tupinambá, a premiada artista plástica com mais de 70 anos de carreira. O Supremo Tribunal Federal está julgando se é válida prova obtida em busca pessoal baseada na cor da pele. As informações com a repórter Marta Ferreira. O caso trata da condenação de um homem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas, por ter sido pego com 1,53 grama de cocaína. A prisão aconteceu na cidade de Bauru em maio de 2020. A Defensoria Pública do Estado recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu pela diminuição da pena para 2 anos e 11 meses em regime aberto. A Defensoria queria o arquivamento do processo e, por isso, recorreu ao Supremo, alegando que a abordagem policial foi feita com base na cor da pele do homem, invalidando, assim, as provas colhidas. O relator do processo é o ministro Edson Fachin. No voto, ele lembrou que a primeira circunstância identificada pelos policiais que participaram da abordagem foi a cor da pele e nada mais. O sistema de justiça ainda não deu mostras de que tenha desativado a rede de estereótipos que atribui aos corpos negros sentidos sociais negativos, que legitimam violências, inclusive estatais, como é o caso, inequivocamente, do encarceramento em massa de pessoas negras, em particular pelos crimes de traficância, decorrente em enorme medida do que estamos aqui a tratar. É preciso fazer o registro de que o elemento raça acaba sendo, nesse contexto perverso, utilizado para a distinção dos sujeitos vítimas da letalidade das atividades policiais. Assim, Fachin entendeu que a busca pessoal com base na cor da pele não é válida. Entendo que a situação apresentada não revela a existência de elementos concretos a caracterizar fundada a razão exigida para a busca pessoal sem ordem judicial. Assim, reconheço, no caso, a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, a qual resultou na apreensão dos itens descritos no auto de exibição e apreensão, documento 2, página 48 dos autos, e também de todos os demais elementos de informações e provas colhidas em juízo, porque decorreram de apreensão ilegal, em violação ao previsto na Constituição Federal. Com efeito, as provas derivadas da prova ilícita restam imprestáveis, em razão do que a doutrina denomina de teoria dos frutos da árvore envenenada, que é a tradução da literatura jurídica para o parágrafo 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal. O ministro André Mendonça divergiu do relator. Não vejo aqui, no caso concreto, situação que me levaria a aproximar-me do caso do senhor Bazu. Nós tínhamos um local público e notoriamente conhecido como de tráfico de drogas. Eles estavam a uma distância, deram a sirene. Ao dar a sirene, ambos os indivíduos tentam se evadir. Se efetivamente se encontram drogas com o paciente.
ele tenta ainda ocultar uma quantidade, além da quantidade que foi apreendida, uma outra quantidade ficou no local porque não podia, ele havia destruído enquanto tentava fugir. Ou seja, com a devida vênia, no caso concreto, eu não entendo haver razões ao paciente. A sessão plenária do STF terminou há pouco. A repórter Marta Ferreira conta pra gente como ficou esse julgamento. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o ministro Alexandre de Moraes apresentou o voto dele, acompanhando a divergência aberta pelo ministro André Mendonça. Para ele, no caso concreto, a polícia levou em consideração que se tratava de um ponto de venda de drogas e que a PM fez um procedimento usual, não ficando comprovado nos autos que a busca pessoal tenha sido motivada pela cor da pele do homem que acabou sendo preso. Na sequência, o ministro Dias Toffoli também adiantou seu voto, acompanhando a divergência. Por causa do adiantado da hora, a sessão foi suspensa e o julgamento será retomado na próxima semana com o voto dos demais ministros. William. Obrigado, Marta. O ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória a mais 52 denunciados pelos ataques de 8 de janeiro. Hoje o ministro recebeu senadores que pediram audiência para saber da situação dos presos. Repórter Viviane Novaes acompanhou a reunião. O ministro Alexandre de Moraes recebeu 5 senadores de oposição no gabinete. Os parlamentares demonstraram preocupação com o grande número de pessoas presas, que hoje chega a 751. Segundo os senadores, o ministro relatou as medidas que estão sendo tomadas pelo Supremo. Entre elas, a parceria com a Defensoria Pública do Distrito Federal e a OAB para solucionar a situação de presos que não têm advogados ou tiveram advogado num primeiro momento, mas agora precisam de assistência jurídica. O ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória a 52 denunciados pelos atos de 8 de janeiro. Eles vão responder ao processo cumprindo algumas medidas cautelares, como a proibição do uso das redes sociais e de sair do país, além do uso de tornozeleira eletrônica. No total, até agora, 655 pessoas já foram liberadas. E no próximo bloco, as informações sobre o seminário no STF que discute experiências internacionais sobre o sistema judicial trabalhista. Voltamos já. Presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho abriram hoje um seminário internacional sobre direitos constitucionais e relações de trabalho. O evento segue até amanhã. Confira na reportagem de Renato Rosa. Pela manhã, na abertura do seminário, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, reforçou a missão dos tribunais superiores na atuação conjunta para a garantia dos direitos fundamentais. Basta lembrar o teor do artigo 3º de nossa Lei Fundamental, que estabelece como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Este ano, a Constituição Federal de 1988 completa 35 anos e a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, faz 80 anos. O ministro Lélio Bentes Corrêa, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, destacou que o momento é oportuno para reforçar o diálogo em benefício da justiça social e da cidadania. A justiça social, tal como defendida pelas instituições do Poder Judiciário, é uma construção destinada a proteger e amparar os mais vulneráveis. Dispor de instrumentos ou bússolas para a realização da justiça social é indispensável para a concretização da conciliação e da harmonização sociais e para a superação dos conflitos que emergem das relações humanas e laborais.
O seminário é promovido pela Suprema Corte, Tribunal Superior do Trabalho e Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. O diretor da escola, ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, lembrou os princípios humanistas da Constituição. A sabedoria da Constituição é enfatizar a centralidade do ser humano por meio também do trabalho. Falar-se em centralidade do ser humano, sem se falar numa normativa enfática de proteção ao trabalho e àqueles que vivem do trabalho, é retornar ao espírito de 1824, quando o silêncio valia mais do que a palavra escrita. À tarde, o destaque do encontro foi o papel da Justiça do Trabalho no cumprimento da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. O ministro do TST, Augusto César Leite de Carvalho, falou sobre a importância da efetivação das decisões judiciais. Quando a gente se refere ao dever de diligência, evidentemente a gente imagina que há um dever que é atribuído ao Estado. Não é simplesmente o descumprimento pela empresa que faz com que se invoque o dever de diligência do Estado. É também a decisão que nós exaramos. O ministro do TST, José Roberto Pimenta, ressaltou a troca de informações com especialistas de outros países e como o judiciário brasileiro deve observar tratados e protocolos internacionais. Há um campo de aplicação das normas internacionais produzidas pela Agenda 2030, que tem, pelo menos eu concluí, caráter de norma, muitas delas são ius cogens, sem necessidade da existência de lei no âmbito nacional, de atuação do Poder Legislativo, e isso, evidentemente, não significa que não seja desejável a intervenção do Poder Legislativo nacional. É claro que seria muito melhor, como em outros países, há leis consagrando o dever de diligência do Estado em geral. Em comum, os palestrantes alertaram sobre os compromissos assumidos pelo Brasil na Agenda 2030 e como esses objetivos devem ser observados nas decisões judiciais para igualdade de gênero, trabalho decente, crescimento econômico, redução das desigualdades sociais, paz, justiça e instituições eficazes. E também faz parte da programação do seminário Direitos Constitucionais e Relações de Trabalho o lançamento da coleção Estudos ENAMAT. Vamos falar ao vivo com o repórter Rafael Oliveira, que traz os detalhes para a gente. Oi, Rafael. Boa noite. Espero que sim, espero que eu possa contribuir. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Justiça. A coleção Estudos ENAMAT é uma iniciativa inédita na história da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. A previsão é que até o fim do ano que vem sejam lançados pelo menos 11 livros. Nas publicações, os autores aprofundam assuntos já tratados no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, como trabalho seguro e combate ao trabalho infantil. A primeira publicação, que será lançada dentro de poucos minutos aqui na sede do Supremo Tribunal Federal, foi coordenada pelo diretor da ENAMAT, o ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, e tem como título Direitos Humanos Sociais e Relações de Trabalho, volume 1. A coleção reúne artigos de magistrados integrantes dos comitês de trabalho da ENAMAT, como o Comitê Consultivo, o Comitê que discute Gênero e Raça e também o Comitê de Pesquisa e Assessoramento. Uma parte das publicações vai contar ainda com a colaboração de conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Volto com você, William. Obrigado pelas informações, Rafael. A cidade de Lamin, em Minas Gerais, terá eleições suplementares para prefeito, já que na sessão plenária de hoje, o TSE manteve o indeferimento do registro de candidatura ao candidato a prefeito mais votado nas eleições de 2020. Roberto Reis foi considerado inelegível por ter sido condenado por crime ambiental. No recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, a defesa alegou que o caso configuraria crime de menor potencial ofensivo, mas a corte seguiu o TRE mineiro e manteve o candidato inelegível. O relator foi o ministro Sérgio Banhos. Mantido o interferimento do registro de candidatura de prefeito eleito por meio de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, devem ser imediatamente anulados os votos a ele conferidos, nos termos do artigo 195, parágrafo 1º, 1 da Resolução 23.611. Convocadas novas eleições com base no artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral,
bem como realizadas as imediatas comunicações ao Regional Mineiro e ao respectivo juízo eleitoral acerca do inteiro teor da presente decisão. E o Tribunal Superior Eleitoral é finalista do Prêmio Social Mídia Gov, uma premiação nacional sobre redes sociais. Juliana Soares tem os detalhes. O perfil do TSE no Instagram concorre em 2 categorias. A primeira é a Meme Trend do ano. O tribunal está mandando muito bem nas trends e nos memes. A indicação é o reconhecimento de que a equipe usa essas ferramentas com eficiência para se comunicar com eleitoras e eleitores. O TSE também disputa a categoria Show Fake News, onde concorrem as instituições que se empenharam em combater aquelas informações falsas que circulam por aí. Os finalistas foram selecionados a partir das métricas de engajamento das publicações. A entrega do prêmio vai ser em abril. No próximo bloco, tem uma reportagem especial sobre a primeira exposição TJMG Cultural da artista Yara Tupinambá. Voltamos em instantes. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública para que a empresa Topázio Imperial Mineração faça a completa descaracterização da barragem Água Fria, no município de Ouro Preto, Minas Gerais. Madeleine Machado. A obrigação para que seja feita a drenagem da barragem e o plantio de vegetação em toda a região foi resultado de recente reclassificação determinada pela Agência Nacional de Mineração. A agência constatou que, ao contrário daquilo que tinha sido informado nos últimos anos pela empresa, a barragem foi construída utilizando uma metodologia em que os diques de contenção se apoiam sobre o próprio rejeito ou sedimento previamente lançado e depositado, chamado alteamento montante. Segundo o MPF, a barragem Água Fria armazena quantidade considerável de rejeito de mineração e está sujeita à descaracterização compulsória, assim como todas as barragens construídas por esse método em todo o território nacional. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais agora tem um espaço cultural. A inauguração foi nesta semana e a primeira exposição é de Yara Tupinambá, uma artista plástica de talento inquestionável. As obras de Yara ganharam o Brasil e o mundo. Quem conta a história dessa ilustre mineira de 91 anos é o repórter Cid Marcos. Olhos atentos e encantados. É fascinante, né? As cores que ela usa, as formas. Quem veio à inauguração se apaixonou com o que viu. O contraste de cor e o jeito que ela representa as cidades é muito interessante. A estreia da Galeria de Arte do TJMG traz obras de Yara Tupinambá com o tema natureza, como a floresta do Vale do Rio Doce e o pequeno lago no Parque Mangabeiras. A artista esteve presente no evento. Isso é muito importante. O espaço aqui eu acho que vai ser muito utilizado. A Galeria de Arte é uma das iniciativas do programa TJMG Cultural, idealizado pelo presidente do Tribunal Mineiro. A gente tenta, na verdade, trazer paz, trazer harmonia, ficar de mãos entrelaçadas e deixar que a poesia e as artes plásticas e a música entre no nosso ambiente e o torne mais feliz. Yara dá asas à imaginação. Ele está querendo saber onde que eu vou. Quem imaginou receber a visita de um pássaro todos os dias? Ele vem toda manhã. Se eu ando, deixa a porta aberta, ele corre e fica atrás de mim, na esperança de comer queijo, viu? Ele é guloso. Ele é comedor de queijo, aquele bem mineiro, né? E foi com essa prosa que a mineira de Montes Claros, norte de Minas, também nos recebeu na casa dela, em Belo Horizonte. Eu fiz muito essa coisa através do Vale do Jequitinhonha, todo o povo do Jequitinhonha, desde o ceramista, tecelã. Aos 91 anos de idade, com 67 de carreira, Yara Tupinambá expôs pelo Brasil e pelo mundo obras decididamente mineiras. Uma das mais importantes está na UFMG em Belo Horizonte. É este painel gigante que retrata a Inconfidência Mineira. Foi criado por Yara na década de 1960. A universidade me chamou para fazer um painel. E era o professor Gerson Borzon. E eu falei, o que fazer, professor? Ele falou assim, o que você quiser. E eu não queria ímpeto, falei assim, eu quero fazer Inconfidência Mineira. Então tem que estudar o tema. Aí fiquei uns 6 meses estudando Inconfidência, lendo sobre Inconfidência, para poder ter as imagens, né, necessárias para isso. Durou 2 anos praticamente entre eu estudar, estruturar e executar.
A história do painel virou livro. Creio eu que é o mais importante, porque não só pela extensão, são 40 metros por 4, mas pela abordagem política. Aqui os delatores, a carta delatora Oscar de Barbacena. E tem cartas de Carlos Drummond de Andrade também. O poeta escreveu diversas para a amiga Yara. Nessa relação, a artista plástica ganhou de Drummond a missão de ilustrar o poema A Mesa, escrito por ele. Querida Yara, que alegria saber que esses versos ganharam cor, volume e vida graças a você e a sua arte. Então essa é a autorização que ele me deu para trabalhar sobre uma coisa delicada que é a vida da família. Yara Tupinambá se tornou uma das maiores artistas plásticas do Brasil. Mas o que eu gosto mesmo aqui, tá vendo? História através dos murais. Então tudo isso é só mural, que eu já fiz ao longo da vida. E ao longo da vida veio também esta obra importante, o Mural Minas do século XVII ao XX, que enfeita a Assembleia Legislativa do Estado. Na casa de Yara, dar asas à imaginação é literalmente verdade. Você já viu aquele craque de futebol, camisa 10, que chuta com a esquerda e com a direita? Pois é o caso da Yara, que faz arte usando as duas mãos, tanto a direita quanto a esquerda. Mas ela conta que a boa mesmo é com a canhota, não é isso, Yara? E além disso, a Yara é diferente em outro aspecto. Não usa um cavalete para pintar, para trabalhar. Ela usa sempre essa mesa aqui que fica no ateliê dela. E é na mesa que nascem pequenos traços de grandes obras. A mão esquerda em ação, como em dribles mágicos e chutes fortes. Um momento que merece ser preservado eternamente. Para afinar os traços, um grande mestre. Yara foi aluna de Guignard. Aprendi a educação do olhar. Por trás de cada quadro existe o que nós chamamos de composição. É a estrutura da forma dentro do espaço. Então ele mostrava, essa árvore aqui não está boa. Ela está fechando seu olhar, essa árvore tem que ser aqui. Yara, ex-aluna de Guignard, amiga de Drummond, muralista, desenhista, professora. E amiga de um pássaro, mulher que sempre voou alto. Vocês estão conversando com uma velha senhora com uma longa trajetória. E linda. Eu aprendi muito através do olhar, porque eu acho que o artista plástico, ele aprende mais olhando do que conversando. Obrigado, Yara Tupinambá. Obrigado por dar asas à imaginação. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima noite para você, até amanhã.